Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, bem como pela internet. Aqui quem fala é Frei Inácio, nesse nosso programa O Pão da Palavra. Desejando a você um feliz e santo Natal nesse dia 25 de dezembro. Hoje eu gostaria de partilhar dois textos, o texto da liturgia de ontem, da vigília de Natal, um pequeno comentário, e um texto do Evangelho de hoje, da missa do dia, também um pequeno comentário. O Evangelho de ontem, Lucas capítulo 2, versículo 1 a 14. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré na Galiléia até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então perceba que num primeiro momento se coloca que o nascimento de Jesus se dá num contexto histórico. São apresentados dois fatos históricos, personagens históricos: César Augusto, Quirino, governador da Síria, César Augusto, imperador de Roma. Para dizer o seguinte, que o mistério da encarnação não é um mistério do mundo à lua, aconteceu na história. Deus veio habitar a nossa vida, Deus veio de fato habitar a nossa história. O motivo pelo qual Lucas coloca o nascimento de Jesus em Belém é porque, por um motivo de um recenseamento. Mateus vai dizer que a família já vivia lá em Belém e normalmente Jesus teria nascido lá. Os evangelistas divergem, portanto, do motivo pelo qual Jesus nasce em Belém. Muitos vão, inclusive, dizer que talvez Jesus tenha nascido de fato na cidade de Nazaré e que Belém seja colocado por Lucas e Mateus apenas como uma motivação para mostrar que ele é o Messias desde o nascimento, pois a Escritura, segundo a tradição judaica, dizia que o Messias haveria de nascer na cidade de Belém. Para Marcos, por exemplo, coloca Jesus nascido na Galiléia, em Nazaré, não se faz menção a Belém, e mesmo assim Jesus é o Messias, porque para Marcos pouco importa onde Jesus tenha nascido. E creio que também essa deve ser a nossa fé. Pouco importa onde que Jesus nasceu, fato é que ele é o Messias, ele é o Verbo de Deus feito carne. Essa é a experiência genuinamente cristã. E dizer que Jesus nasceu em Belém significa, portanto, confessar que Jesus é o Messias desde o momento de seu nascimento. Continuemos o Evangelho. Não havia lugar para eles, por isso ele foi colocado na manjedoura. O coxo, o lugar onde os animais comiam. Então é muito interessante, né? Jesus é apresentado como alimento desde o momento de seu nascimento. Não é à toa que depois as comunidades vão dizer que ele é pão, que ele é comida, que a carne dele é comida, que o sangue dele é bebida. Jesus é, de fato, comida e alimento para todos nós. Continuemos o Evangelho, versículo 8. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta de seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo grande multidão da corte celeste, e cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Nessa segunda parte fala do anúncio aos anjos. Nasceu o Cristo Senhor. Já é um título pós-pascal dado a Jesus. Pós-Páscoa. É interessante a gente saber que os evangelhos foram escritos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quem escreve o nascimento de Jesus já crê que ele é o Messias. Não se esqueça disso, meu querido irmão, querida irmã. Aqui há uma diferença com o evangelho de Mateus. Os primeiros aos quais é anunciado que Jesus é o Messias são os pastores. Os pastores eram gente pobre, gente marginalizada, gente excluída, gente que por causa do seu ofício não tinha condição de viver na pureza dos ritualismos judaicos, da religião judaica. Ser pastor também era sinônimo de ser meio que ladrão. Por quê? Porque o pastor tinha fama de roubar o pasto dos outros. E é para esses excluídos e marginalizados que é anunciado que nasceu uma grande alegria, nasceu o Salvador, o Messias. Ou seja, Jesus não é o Messias. O nascimento de Jesus não foi motivo de alegria para um certo grupo de pessoas. Mas para esses foi. Para os pobres, para os excluídos e para os marginalizados, o nascimento de Jesus foi um motivo de grande alegria. Jesus é o Messias dos pobres. O Messias dos pobres. E vejam só que sinal extraordinário. Um menino envolto em faixas. Meu Deus. Não há nada de extraordinário nisso. Não há nada de poderoso nisso. Um menino recém-nascido envolto em faixas. O que há de extraordinário numa criança? Apenas uma coisa. A criança é a aposta de uma vida nova. A criança é a aposta de que o mundo pode ser melhor. A criança é a esperança de um mundo novo. Como é triste, por exemplo, estar numa sociedade que estimula abertamente o aborto. Estar matando a esperança de um mundo melhor. Pois o recém-nascido ele vem totalmente, o Messias, Deus vem totalmente desprovido de poder, para inclusive nos ensinar como que ele é. Ele é assim. Deus não é todo poderoso, glorioso. Ele veio ao nosso mundo desprovido de poder. Aprendamos o acolher assim, sobretudo naqueles que são desprovidos de poder em nosso tempo, desprovidos, marginalizados em nossa sociedade, nesse nosso tempo. E quem é esse menino? Esse menino é o Verbo feito carne. E quem vai dizer isso é o Evangelho de João, o Evangelho de hoje. João capítulo 1, versículo 1 a 18, vamos ler apenas alguns versículos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Do princípio ela estava com Deus, tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Então se diz que no princípio era Deus e a palavra era Deus e a palavra estava junto com Deus. Então perceba que o Evangelho começa lá no alto, lá na eternidade, onde os nossos olhares escapam. E essa palavra era vida, essa palavra era luz, tudo o que existe foi feito por meio dela. Continuemos. Era a luz de verdade que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, os seus não acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, olha só que maravilha. Aquele recém-nascido é nada mais e nada menos do que a palavra de Deus que se fez carne.
aquele recém-nascido apresentado lá em Lucas, que não teve lugar digno para poder nascer, é nada mais e nada menos a palavra que criou tudo o que existe. Jesus é Deus. Então Jesus não é simplesmente um grande mestre, Jesus não é um grande líder, Jesus não é um grande professor de ética ou de moral. Jesus é o próprio Deus que se fez pessoa humana, veio morar em nosso meio para nos ensinar a ser gente, a nos ensinar o caminho da salvação. Então isso é fascinante, isso é esplendoroso, isso é bonito demais. Isso é bonito demais. Mas o Evangelho nos coloca um dilema. Deus veio ao mundo e nós corremos o risco de não acolhê-lo. Jesus veio ao mundo e nós corremos o risco de não acolher ainda a sua palavra. Que adianta Deus vir ao mundo morar em nosso meio se ele não encontrar um coração aberto disponível para o acolher? Eis o grande drama. Veio para os que eram seus e os seus não acolheram. Jesus veio a nós e nós muitas vezes não acolhemos. Que o nosso coração esteja aberto. Que o nosso coração, muitas vezes entristecido, empedernido, nas trevas, se deixe iluminar por essa luz que é Jesus. Não adianta nada Jesus ter vindo se a gente não acolhe. Nesse dia de Natal, a gente sempre tem o costume, por exemplo, de dar presentes às pessoas. No Natal, quem ganhou o presente foi a humanidade. Jesus. E nós muitas vezes pegamos esse presente e jogamos no lixo com papel de presente tudo. Se nós quisermos acolher esse presente que o Pai nos deu, que é Jesus, escutemos sua palavra, pratiquemos sua palavra, e aos poucos nós vamos perceber que nós vamos nos iluminando pela vivência da palavra de Deus. Então fica aqui esse convite, fica aqui essa exortação desta palavra de Deus desse dia do Natal. Quero aproveitar e desejar a você, querido irmão, feliz e santo Natal. Que Deus te abençoe. Deixe-se iluminar pela luz que é Jesus. Oremos. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente restabeleceste sua dignidade. Dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, a você, querido rádio ouvinte e internauta, pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.